E aí, pessoal, beleza? Agora, conjunto dos números naturais. Mas antes a gente tem que esclarecer algumas coisas para a gente poder trabalhar bem nesse conjunto. Primeiro, vamos saber o que é uma correspondência bionívoca. Uma correspondência bionívoca entre elementos do conjunto A e do conjunto B, ou uma correspondência bionívoca entre conjuntos, é quando existe uma correspondência de 1 para 1. Nesse caso, é o conjunto de cadeiras e o conjunto B é um conjunto de pessoas. Então, cada cadeira se relaciona com uma pessoa, elas estão ligadas. Então, imagina que essa cadeira é desse camarada, essa cadeira é desse, essa cadeira é desse e essa desse. E nesse conjunto A tem o mesmo tanto de cadeiras que o número de pessoas no conjunto B. Então, ninguém vai ficar em pé e não vai sobrar cadeira. Entendeu? Dizemos então que o conjunto A e B estão em correspondência bionívoca. Atenção! Quando entre dois conjuntos há uma correspondência bionívoca, dizemos que os conjuntos são equivalentes. Beleza? Então, quando os conjuntos são equivalentes? Quando eles têm a corrência bionívoca. E quando que eles têm essa correspondência bionívoca? Quando cada elemento do A está relacionado com cada elemento do B e não sobra nada em nenhum dos dois lados. Para quem já está revisando aí, lá para frente, lá na parte de funções, aqui é uma função bijetora. Mas para o sexto ano isso não é importante ainda. Vamos, por exemplo, para os exemplos. Qual o nome da correspondência dos conjuntos no desenho abaixo? Então a gente tem o conjunto A e o conjunto B. No conjunto A eu tenho 3 xícaras, no conjunto B eu tenho 3 pires, aqueles pratinhos que ficam debaixo da xícara. E cada xícara tem o seu pires. Então, sim, é uma correspondência bionívoca. Exemplo 2. Existe correspondência bionívoca entre o conjunto de ovos e o conjunto de lugares? Aqui quando você compra aquele pente de ovos, tem um buraquinho para cada ovo. Então aqui, tem um buraquinho para cada ovo e um ovo para cada buraquinho? Tem. Então é uma correspondência bionívoca. Exemplo 3. Existe correspondência bionívoca entre o conjunto de letras e o conjunto de quadradinhos abaixo? Ó, Juliana Santos. Então, aqui tem uma letra por um quadradinho, aqui também, só que aqui ó, ficou um quadradinho sem letra. Então não é uma correspondência bionívoca. Não pode sobrar quadradinho sem letra e nem letra sem quadradinho. Tem que ser igual dos ovos, um buraquinho para cada ovo e um ovo para cada buraquinho. 4. Numa sala de aula, há 35 carteiras e 29 alunos. Há uma correspondência bionívoca entre o conjunto de cadeiras e o conjunto de alunos nessa sala? Não, né? Porque tem 35 cadeiras e 29 alunos. Está sobrando carteiras. Né? Então não é a correspondência, não é bionívoca. Não poderia sobrar nem carteiras para alunos, nem alunos sem carteiras. Agora, números e numerais. Parece bobo, mas é importante. Tem questões que a gente erra por não saber ou por não se lembrar. Então vamos observar esse conjunto G. Esse conjunto G ó, tem 3 símbolos. Tem aqui uma bolinha, um círculo, né? Aqui tem um quadradinho e aqui uma estrelinha. Os símbolos, por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui são os símbolos que representam os números, tá? São chamados numerais. Então, por exemplo, esse símbolo aqui, isso é uma estrela? Não, isso representa uma estrela, então é um símbolo. Os símbolos que representam os números são chamados numerais. Então, ó, o número é uma ideia de quantidades. Por exemplo, aqui nesse conjunto G, eu sei que eu tenho 3 elementos. Eu tenho esse, esse e esse. Então, se eu quiser falar, se eu quiser escrever, registrar quantas coisas eu tenho nesse conjunto G, eu vou usar esse símbolo, o numeral 3, para indicar que eu tenho essa quantidade de 3. Lembra quando a gente está aprendendo a contar, a gente conta nos dedos? Quando você usa 3 dedos, a gente está representando a quantidade 3. Então, ó, o número é uma ideia da quantidade. Então, se eu falar, eu tenho 100 balas. Então, eu sei que eu tenho muitas balas. E quantas balas que são? Você já tem na sua cabeça que são muitas balas, 100 balas. E tem um numeral que simboliza essa quantidade, que é o numeral 1, seguido do numeral 0 e mais o numeral 0. Então, esse conjunto de numerais, de 3 numerais, simboliza essa quantidade de 100. Agora a gente vai falar propriamente do conjunto dos números naturais. Os números naturais formam um conjunto que se indica por, ó, então n, o conjunto dos números naturais,
Normalmente a gente acha indicado o n, ele tem mais um tracinho atrás assim, uma barrazinha, uma barrinha. Então o conjunto dos números naturais é 0, 1, 2, 3, 4, acabou aqui não, ó, reticência, 5, 6, 7, esse conjunto é infinito, ele nunca tem fim, eu vou sempre achar um sucessor do número natural. Só que ele tem início, ó. Ele começa no zero. Esses números naturais são aqueles números que a gente usa para contar as coisas. Ah, eu quero contar quantas bolinhas eu tenho, eu quero contar quantas tampinhas eu tenho numa coleção, então a gente usa os números naturais para contar, beleza? Agora, se a gente retira o zero desse conjunto, a gente vai obter um outro conjunto. Esse conjunto dos números naturais, que eu vou colocar mais uma barrinha aqui, quando ele tem esse asterisco, quer dizer que esse conjunto ele não tem o zero. Então, ó, o conjunto dos números naturais com esse asterisco é o conjunto dos números naturais com exceção do zero. Cadê o zero? Não tem. Então, sempre que tiver um conjunto que tiver com esse asterisco, um conjunto de números, né? Quer dizer que esse conjunto não vai ter o zero. Beleza? Nota, o asterisco indica a exclusão do zero de um conjunto. O que eu acabei de falar. Notação. O número de elementos do conjunto é indicado do seguinte modo. Ó. N de A significa o número de elementos de A. N de B significa os números de elementos de B. Aí aqui 3 pontinhos. O N de qualquer conjunto, vamos para a última letra, Z. O N de Z é o número de conjuntos do elemento de Z. Tá, mas o que aqui significa? Se eu tiver um conjunto aqui, ó, um conjunto J, e nesse conjunto eu tenho uma estrelinha, igual naquele outro, eu tenho um triângulo, tenho uma bola, tenho um quadrado, e tem aqui essa linha torta. Eu tenho, então, ó, o número de elementos de J, eu vou contar quantos elementos eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o nzinho minúsculo de uma letra maiúscula, o n do conjunto J, ou o número de elementos do conjunto J, nesse caso é 5. Beleza, pessoal? Não esquece de fazer a próxima aula de exercício. Faça com carinho, beleza? Tenta fazer o máximo possível e até o próximo vídeo.